Todos os modos de ativação do Omnitrix. Bom, à primeira vista, o tema parece insosso, porque na cabeça de algumas pessoas só há um jeito de ativar o Omnitrix, pressionando o botão e apertando. Na verdade, mediante a tantos Omnitrix que vimos na série, o jeito de ativar muda e tem mais de um jeito. O recalibrado mesmo era diferente do protótipo, e a diferença é tamanha a ponto de ter bloqueios colocados pelo Ben, o que impediu o Vilgax de saber mexer. O Ben nessa cena explicou pro Vilgax como ativa o Omnitrix recalibrado, e como sabemos, é diferente o método e é similar ao Super Omnitrix. E o Omniverse, o Omnitrix definitivo é ativado como se fosse por touch. Ele tem um holograma diferenciado contendo apenas a cabeça dos aliens e não mais o corpo inteiro ou a silhueta. E bom, fora esses métodos que o fã raiz está cansado de saber, há outros jeitos e eu quero que você comente aí embaixo quantos métodos de ativação você conhecia. Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui todos os modos de ativação do Omnitrix em Ben 10. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e também me siga aqui em todas as minhas redes sociais, que vai estar tudo aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. Um modo bem conhecido que muita gente gosta é o controle mestre, então já vamos começar com ele. Tendo acesso ao controle principal, também conhecido como controle mestre, o Ben ganhou a habilidade de ativar o Omnitrix apenas com pensamento. Isso significava que ele não precisava mais tocar no dispositivo ou realizar gestos manuais para se transformar, bastava focar mentalmente no alien desejado e o Omnitrix obedecia instantaneamente. Essa nova capacidade proporcionava uma resposta muito mais rápida em combate e dava bem uma vantagem significativa em situações críticas, como por exemplo enfrentar o Vilgax, o Kevin 11, os Nulo Guardiões, tudo ao mesmo tempo. Além disso, ele não precisava mais gritar o nome do alien para ativar a transformação, podendo simplesmente pensar na forma que queria assumir. Nossa, cinzento! Diamante! Maneiro! Isso é demais! Devo ter finalmente destravado o controle principal ou qualquer coisa assim. Só de pensar que eu vou virar. No entanto, por hábito, por costume, o Ben ainda costumava dizer em voz alta o nome do alien enquanto se transformava. Se eu pudesse pelo menos alcançar o Omnitrix. Por que você precisa alcançá-lo? Omnitrix, Enormossauro. Enormossauro! A transformação por pensamento lhe dava mais discrição, velocidade e liberdade, permitindo transições rápidas entre formas e estratégias mais eficazes. Era o ápice do poder ali do Omnitrix numa criança de 10 anos, um nível de controle que poucos poderiam dominar com tanta naturalidade quanto ele. Em seguida aqui, outra forma de ativar o Omnitrix é juntando os pulsos. Esse é o jeito que até então o real futuro do Ben vira os aliens fusionados. Ele utiliza um dispositivo avançado que é o Bi-Omnitrix, uma evolução direta do Omnitrix tradicional equipado com um sistema Dual System. Esse novo modelo permite o Ben fundir de forma equilibrada e funcional dois alienígenas distintos ao mesmo tempo, criando combinações poderosas, únicas e altamente eficazes. Com acesso a milhões de DNA alienígenas, suas possibilidades são quase infinitas. Com o controle mestre ativado, o Ben 10.000 não precisa mais de comandos físicos para se transformar. Ele poderia simplesmente pensar nos dois aliens que deseja unir e o Bi-Omnitrix executaria a fusão automaticamente. A mente dele é completamente sincronizada com o dispositivo, permitindo a ativação instantânea e personalização precisa de cada forma alienígena. Mas no final das contas, ele prefere fazer a ativação das suas transformações juntando os braços em forma de X e gritar o nome do alien. Enormossauro! Atômico X! Ultra Diabrete! Em seguida aqui temos a troca de alien, e bom, trocando de alien apertando o símbolo do Omnitrix é algo óbvio demais. Todos sabemos que o Omnitrix faz isso, embora seja raras vezes o Ben de Omniverse fazendo, também é possível. Acontece que trocas subsequentes geram problemas. Você sobrecarregou tantos circuitos que pude sentir a minha galáxia daqui. Essas transformações sucessivas vão quebrá-lo. Então também temos essa forma de ativar o Omnitrix, o Ben já estando em alienígena. Então olha o exemplo aí em tela que eu vou deixar para vocês. Isso aqui seria errado a longo prazo. O Ben se transforma no Enormossauro e depois vira o Macaco-Aranha. E o correto seria o Ben estando transformado no Enormossauro voltar para sua forma humana e aí logo em seguida virar o Macaco-Aranha. Agora continuando aqui pessoal, vamos falar sobre os Supremos. As formas supremas são versões evoluídas dos
aliens do Super Omnitrix, criados por um processo de seleção natural simulada. Quando o Ben ativa um Supremo, o Super Omnitrix inicia uma simulação ultra acelerada pra gente. A gente vê aquele flash verde ou azul cobrindo o alien, mas a real é que a ativação gera uma simulação de milhões de anos, a qual pra gente é um instante. No planeta natal daquela espécie escolhida, agora não está em condições normais. O Super Omnitrix cria o pior cenário possível, com mais predadores, menos recursos e um ambiente hostil. O alien original precisa sobreviver, se reproduzir e gerar descendentes. A simulação então acompanha os filhos, netos, bisnetos, geração após geração, até que milhões de anos depois surge o descendente mais adaptado de todos, e esse é o Alien Supremo. Ou seja, o Supremo é o ápice genético daquela espécie, moldado por adversidade extrema, e isso é pura biologia, neodarwinismo alienígena, e isso é diferente de Pokémon, por exemplo, que lá eles evoluem por metamorfose, ou de heróis mágicos como o Shazam, por exemplo. Os Supremos não mudam por magia, eles são o resultado final de um processo evolutivo completo, simulado em segundos. Não é feitiçaria, não é fase bônus, é ciência alienígena em seu nível mais alto. Agora sabemos a lore, afinal é importante saber o que são eles, porque ao apertar para virá-los, isso tudo ocorre. A primeira vez que a função evolutiva foi usada, o Albedo girou a borda do símbolo do Super Omnitrix, fazendo com que o núcleo saltasse para fora, o que ele imediatamente pressionou. Em alguns casos, o Ben girou o símbolo entre 45 e 90 graus no sentido anti-horário antes de ativá-lo, e o jeito mais comum de virar Supremo é pressionando mesmo, sem fazer o núcleo saltar ou girar, o que é uma incógnita para nós como telespectadores entender como diabos o Ben aperta e troca de alien, aperta e volta ao normal, e aperta e vira Supremo da mesma maneira. E como o Omnitrix, o Super Omnitrix sabe a intenção. E bom, o Dwayne McDuffie, importante, renomeado diretor de Ben 10 Força Alienígena e Supremacia Alienígena, afirma que quando o Ben muda de ET para a forma humana, ele está girando segundo o anel do mostrador para a posição das 3 horas. Inclusive, já vimos o Echo Echo fazendo algo similar para voltar ao normal de jeitos diferentes. A primeira é no episódio Companhia Solitária, e a segunda é no episódio Enganamos, cujo até a posição de ampulheta gira, e não só o anel. Mas é claro que dá para crer em duas vertentes. A primeira tese é que o telespectador não enxerga o Ben fazendo isso em todos os casos, mas ele estaria fazendo, o que implica que teria uma posição X para voltar a ser o Ben, e talvez uma posição Y para virar Supremo, e outra para mudar de alien para alien. Essa vertente pode ser confirmada ao vermos que a série impõe coisas que só os telespectadores podem perceber em determinados momentos. Por exemplo, no episódio Imitação Barata, a gente vê na ótica do Kevin, e por isso conseguimos ver o olho do Albedo tremendo quando ele está mentindo, coisa que o Kevin percebe, mas depois em outros episódios não estaríamos mais vendo na perspectiva dele, e por isso não percebemos o olho mexendo se o Ben mentir, mesmo que de fato estivesse. Outro exemplo é o Nanomech, nós ouvimos a voz dele na perspectiva dele no filme, e por isso é grossa. Somos zangão qualquer, ou meio zangão, nem humano. Zangões se adaptam, e humanos nunca desistem. Mas em Supremacia em diante, sua voz é ouvida por nós como se fôssemos outras pessoas o ouvindo, e por isso é baixinha e estridente. Quero todo mundo esperto. E lembrem-se, nossa prioridade é... Que foi? Desculpa, é difícil levar você a sério com essa voz. Então, nessa ideia de perspectiva, toda vez que o Ben batia para voltar ao normal, é a gente como telespectador não percebendo, e na realidade ele teria colocado na posição de 3 horas, o que significa que para o Supremo poderia ser outra posição, e para trocar de um alien para o outro poderia ser outra posição também. Mas essa é uma das duas vertentes. A segunda vertente é a mais provável, afinal, falas de diretores são canônicas, mas não é a fonte de canonicidade principal. A principal fonte de canone é a série, e por conta disso, a identidade visual colocada conta mais que essa fala isolada do Dwayne, justamente porque não tem coerência imaginar que em todos os momentos o Ben teve que girar para mudar o símbolo. Então essa afirmação é verdadeira, mas não em todos os casos, não dá para levar ela no literal, ainda mais porque essa resposta é de abril de 2009, e as continuidades de Alien Force nem estava por vir. Logo, essa fala não funciona corretamente hoje em dia, porque geraria erros
narrativos você pensar que o Ben teve que ficar girando toda hora em momentos que não tinha muito tempo. Tipo, sei lá, por exemplo, quando o Ben, como Fogo Fato Supremo, saiu da água como arraia-jato, ele havia apertado o símbolo delicadamente, elevando um galinho bem pequenininho para apertar o símbolo evoluído. Então falar que em todas as vezes ele girou de um jeito X para sair de ET para Ben, de um jeito Y para virar Supremo e de um outro jeito para trocar de ET para ET é sim uma possibilidade, mas é uma possibilidade precária e ilógica mediante ao que a série mostra. O fato é o seguinte, o Ben pode ativar a forma suprema do mesmo jeito que o Albedo fez com o Enormossauro Supremo se ele quisesse, ou girando como ele fez lá para virar o Bala de Canhão Supremo, ou só apertando. Todas as possibilidades de ativação são válidas, mas como o relógio distingue isso? E bom, não sabemos ao certo, só sabemos que distingue de alguma forma. Vale lembrar que a IA do Omnitrix é muito poderosa e já fez coisas pra lá de surreais, como por exemplo um outro jeito de ativação que é o File Save, e é esse que vamos falar agora. Eu sempre imaginei que o Omnitrix tivesse uma trava de segurança que não me deixaria morrer, e realmente ele ativou assim que o Big Bang começou, e transformou no alien que eu precisava. Como vimos, o Omnitrix é inteligente demais e tem esse método de ativação forçada para impedir que o Ben morra. Salvou ele do Big Bang, transformando o garoto no alien certo e na hora certa, além de ter passado por vários aliens para ver qual era o melhor para a situação, mas escolheu ele, a lenda, o grandíssimo Feedback. O File Save do definitivo é o mais poderoso. Antes no protótipo tinha essa função também, mas o que fazia era recarregar o relógio instantaneamente, deixando pronto para ser ativado. Porém tem essa cena aqui que o Ben parece não ter apertado o Omnitrix. Ele sai correndo e salta e recebe mísseis a queima-roupa, mas é transformado no Quatro Braços a tempo. Isso parece muito File Save, porém pode não ser, porque tem o corte ali quando vimos o Ben tirando a mão do Omnitrix com o holograma do Quatro Braços aparecendo. Nesse momento o Ben poderia ter apertado e o corte fez a gente não ver. Mas agora vocês vão perguntar, mas por que não foi instantânea a transformação? E é simples, pessoal, por conta de algum erro. Lembre-se, estamos falando do protótipo, e isso já ocorreu mais de uma vez, como por exemplo o Ben virando chama na nave do Vilgax e a transformação lenta do Lubis Ben. Então nessa cena aí do Quatro Braços não foi uma transformação imediata, demorou uns segundos, e aí foi. Mas fica as duas possibilidades, fico com essa última justamente porque se o Ben desde sempre soubesse que o Omnitrix tinha um File Save, ele exploraria isso bem mais, acredite. Claro que ele já imaginava que tinha, como ele falou no final de Omniverse, mas pensar que tem não é ter certeza de que tem. Logo, se nessa cena ele foi confiante de braços abertos nos mísseis por saber que o Omnitrix iria salvá-lo, isso seria ter certeza de que tem o File Save, o que não bate com a fala dele em Omniverse, dele dizer que pensava que tinha. Ele só pensava, ele não tinha certeza, e isso são coisas diferentes, e por isso eu fico com a tese de que nesse momento ele apertou o Omnitrix no período que teve o corte rápido e por algum motivo demorou um pouquinho para essa transformação ocorrer. Então continuando aqui, rapaziada, também temos o bloqueio de destransformação, Randomizer. Essa função foi ativada pelo Tetrax em Ben 10 Destruição Alienígena. Ela impede a destransformação e faz o Ben ficar mudando de alien para alien ao invés de destransformar. Logo, ativa outro ET ao invés de fazê-lo virar humano como padrão. O modo aleatório também muda o Ben de alien para alien aleatoriamente, ativando por si só outros aliens de forma totalmente incerta. E é claro também que não poderia faltar o modo de ativação de poder, que é o modo ativo padrão, mas queria separar aqui, pois o Ben pode ativar o Omnitrix e virar o Bala de Canhão, ou pode ativar o Omnitrix e virar o Bala de Canhão já transformado em esfera, coisa que em tese ele pode fazer involuntariamente ou voluntariamente, se esforçando para que ocorra. Por exemplo, quando ele ativou o Omnitrix querendo o gigante e virou o Enormossauro, ele já estava com as placas estegosaurísticas, algo que deve ter sido involuntário, porque casa com a ideia dele querer virar o gigante, e por isso o Enormossauro já estaria no seu tamanho maior, porque o Ben estava em mente em virar o gigante. No episódio Casamento Alienígena, o Ben vira o Bala de Canhão aparentemente já transformado em esfera, coisa que o Ben 10.000 faz voluntariamente com o controle mestre. Ele ativa o Bala de Canhão já em esfera para combar e fazer sequências de ataques. Então agora, rapaziada, para finalizar aqui, temos o Supremo de imediato. Para ter mais vantagem em relação a Ben, o Albedo ativa os Supremos através do pensamento, de forma imediata. O Alien Supremo ainda passa pelo estágio normal antes, como vimos no processo de transformação rápida, mas agora não é necessário ficar no Alien normal, batendo o símbolo para virar a forma hiper evoluída. Agora o Albedo faz isso de forma imediata, algo que o Ben nunca experimentou. Inclusive, eu tenho pra mim que o Albedo tirou essa ideia do sonho que ele teve, pois nesse sonho do Albedo, o Ben
mudou de gosma para o Macaco-Aranha Supremo de forma imediata, sem precisar passar pelo Macaco-Aranha normal. Bom, rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui, tá, pessoal, a ideia de vídeos que vocês querem que eu traga. E também me siga aqui em todas as minhas redes sociais, que vai estar tudo aqui na descrição. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui!